And a group of us were on a committee, we're trying to figure out those chemicals that had been called endocrine disrupting chemicals, chemicals that alter your body's hormones. The committee was asking, well, are they really bad for human health? That was our charge, to figure that out. And so the committee said to me, there's this paper that just came out a few years ago, and it says that sperm count has declined dramatically over the past 50 years. Do you think we should pay attention to this? There seems to be something going on here. Let me look into this further. And then I spent the next 20 years doing that. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 2021 Countdown, escrito por Shanna Swan e Stacy Colino. O livro sem tradução em português, cujo título seria Contagem Regressiva, como o nosso mundo moderno está ameaçando a contagem de esperma, alterando o desenvolvimento reprodutivo masculino e feminino e colocando em risco o futuro da raça humana. Nesse livro, a doutora Swan, que eu não vou chamar de doutora Shanna, relaciona vários estudos sobre como diversos tipos de produtos químicos do nosso dia a dia afetam o sistema reprodutivo, taxas de natalidade e comprometem a própria sobrevivência da raça humana. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Salazar Luso. Olá, tudo bem? Torlaco Autista. Boa noite. E Pepe Peripatético. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Bom, eu recomendei a obra, então deixa eu explicar por que eu trouxe. Esse livro, eu tomei conhecimento da obra da doutora Swan num vídeo de um canal educacional chamado After School, onde ela basicamente faz um resumo do livro, dos principais pontos das descobertas que ela faz. E esse vídeo deu um clique na minha cabeça, assim, porque a gente já falou várias vezes aqui sobre questões de natalidade, feminismo, ideologia de gênero e como esses assuntos evoluíram nos últimos 50 anos, né? A impressão que o mundo mudou muito nos últimos 50 anos. E, como a própria doutora Swan fala no livro, 50 anos é um período muito pequeno para você ter uma mudança genética, uma mutação genética, né? Então, o que sobrava na minha interpretação era que essas mudanças eram pontos de propaganda, ideologia, mas esse livro, no vídeo que eu assisti, mostrou que tem um lado químico, um lado biológico que afeta o comportamento, afeta a sociedade, pode afetar o nosso próprio futuro. Eu achei isso muito interessante. O que vocês acharam da obra? Como é que é o nome do canal? É After School? After School. School com K. É sobre o que esse canal? Ele publica vídeos educacionais, entrevista, autores. Bem interessante. E é um livro novo, né? Porque ele fala eu não li, não fui atrás da data de publicação. Fevereiro de 2021. Porque ele fala sobre Covid. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser dita é que a terceira série, toda vez que o nome do primeiro nome da mulher é falado, a gente dá risadinhas, tá? Porque todo mundo aqui é terceira série, né? Ninguém é maduro aqui, entendeu? Não tem adulto responsável aqui, não. Tá? A primeira coisa é ter dito. Ela é americana? Uhum. Sim. Tá. Americano. Então, eu vou falar assim que o livro, eu li ele assim meio que em leitura dinâmica, modo leitura dinâmica. Esse é o jeito certo de ler esse livro. Até meia hora atrás eu não tinha terminado ainda, então eu confesso que eu terminei ele rapidamente. Tá fresco. E... assim, tem algumas coisas bastante interessantes, tem muita estatística que eu acho que ele poderia ser reduzido de 150 páginas para umas 10, tirando todas aquelas estatísticas. Né? Mas tem alguns pontos interessantes que assim, a gente acho que já discutiu isso até em outros episódios, mas da influência da indústria mesmo, né? E produtos químicos e no desenvolvimento de fetos, né? Acho que esse é um dos pontos principais e também na queda da contagem de esperma, né? Espermatozoide. Que me parece ser espermatozoide, que me parece ser bem razoável, né, os argumentos, né? Assim, o livro, assim, vou ser bem direto, né? O livro é chato pra caramba, mas eu não vou dizer que não aprendi com o livro. Eu acho que esse é o grande ponto. A mulher é uma chata, a mulher é uma histriônica, mulherzinha, enorme, liberal, um monte de besteira, mas
liberal pra caramba, mas não vou dizer pra você que eu não aprendi com o livro. Então eu aprendi com o livro, como é um livro curto e rápido de ler, eu recomendo que alguém pessoa ler pela estatística. Eu acho que a tese central, antes que o Torlac venha falar, a tese central dela é o seguinte, para resumir o livro. Nos últimos 40 anos, a qualidade, não é só simplesmente contagem, a qualidade do esperma declinou por várias métricas específicas em 50%, tá? No mundo civilizado, no mundo ocidental, para deixar claro. E o grande ponto dela é descobrir o que acontece. Quer dizer, em primeiro lugar, tem um problema de fertilidade que é masculino, não é feminino, né? Historicamente, problemas de fertilidade sempre foram associados à mulher, não ao homem. Essa redução tremenda tem 3 parâmetros principais que ela coloca, a gente vai falar depois sobre a qualidade do esperma, é mensurável. No Ocidente, ela começou a investigar por que isso acontece. Na verdade, ela começou a investigar por que isso acontece, porque ela tinha feito, na década de 80, um estudo sobre abortos espontâneos no condado de Santa Clara, na Califórnia. E ela descobriu que, naquele caso em particular, esse número altíssimo de abortos espontâneos que estava acontecendo em Santa Clara, nas mulheres, evidentemente, né, era devido a vazamento tóxico de uma fábrica de semicondutores, que estava vazando na água. Isso na década de 80. Então, a partir dali, ela teve essa espécie de epifânia que, olha, esses efeitos da poluição, especificamente efeitos bioquímicos, têm consequências diretas no ciclo reprodutivo. E essa é a grande tese do livro. Então, é cheio de estatística, é cheio de considerações, algumas delas são interessantes. Como eu falei, eu aprendi coisas com o livro, tá? Eu aprendi, mas o livro é chato. Ela é chato, o livro é chato. Essa é a minha introdução. Sobre a chatice da mulher, a impressão que eu fiquei é que ela é tipo um Al Gore numa Inconvenient Truth, tipo, querendo, porque ela acha que ela tá, assim, abafando, que vai resolver os jogando problemas um monte do mundo. de estatística na sua cabeça. Como você não... tipo assim, ao contrário do Al Gore, pelo menos ela tá falando alguma coisa que ela consegue backup, né? Mas ela meio que personifica a voz dele lá e ela até faz esse paralelo, tipo, assim como quando o Inconvenient Truth foi lançado, ninguém acreditava, agora também. Continuam acreditando, né? Talvez o livro fosse muito mais divertido, muito mais legal de ler se fosse só o Alex Jones gritando... Os sapos são gays! Os sapos são gays! Tá fazendo sapos gays! Que os produtos químicos estão fazendo os sapos ficarem gays, entendeu? E, aliás, ela confirma, tá, gente? Ela confirma que estão fazendo os sapos ficar gays, tá? Pra quem ficou zoando o Alex Jones, ele tava corretíssimo, tá? Ela tem evidência estatística, evidência biológica que acontece isso mesmo, tá? Não só com sapos, como com pássaros e golfinhos. Com crocodilos, né? Todo mundo tá virando então, gay. o Alex Jones, né... Não pode. Que é vítima de chacota aí, ó. Tá? Ele tem a ciência do lado dele aí. Isso aí, agora sim. Você quer, eu não sei, você quer falar um pouco da estrutura do livro, ou Zeno, antes da gente entrar nos pontos? Eu não sei, acho que... pode entrar. Eu acho que o livro acaba sendo um livro ambientalista mesmo, né? Apesar da chamada ser um negócio mais sociológico, ele acaba se tornando um livro ambientalista, mas eu até perdoo ele, porque é um ambientalismo focado no humano, né? Ao contrário da maior parte dos ambientalistas hoje que querem acabar com a humanidade para preservar a lontra azul do Ártico. Ela foca no ambientalismo em questões humanas, né? A gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente precisa melhorar as taxas de natalidade, senão a humanidade vai acabar. Eu acho que nesse ponto eu a perdoo pelo discurso ambientalista. Esse é um bom ponto. Em primeiro lugar, assim, eu acho que é uma coisa importante para reacionários, tradicionalistas, assim, não necessariamente conservadores, em primeiro lugar, que não tem nada de errado em ser ambientalista, né? Como já falei várias vezes, essa é uma área que a gente, que eu digo, conservadores, reacionários, tradicionalistas, estão entregando de bandeja para a esquerda, porque a defesa do meio ambiente, na verdade, sempre foi uma pauta da direita, não da esquerda, então está entregando. E, em segundo lugar, ela está abordando o problema da maneira exata como um tradicionalista abordaria. A natureza precisa estar consistente, precisa ser preservada exatamente para o florescimento da raça humana. Esse é o ponto bom. E outro ponto que ela faz importante, eu acho que é no capítulo 12, se eu não me engano, né, ela fala, pelos critérios da World Wide Foundation, lá, de Wildlife Foundation, os seres humanos são 5 critérios, mas só precisa de um critério para entrar na lista de espécies ameaçadas de extinção. Dadas as taxas de fertilidade, a qualidade reprodutiva dos humanos correntes, eles estão em ameaça de extinção. Apesar de nós termos 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? Esse é outro ponto interessante que ela faz. Você vê que, pelo menos nisso, ela percebe. Eu acho que parte do problema dela, né, eu tinha comentado rapidamente, o Torlac tinha me perguntado que eu tinha achado do livro, né? A gente vai falar disso. Ela tem
os fatos científicos, biológicos, estapeiam a cara dela para mostrar o que é a realidade. Ela está tentando, basicamente, fazer a quadratura do círculo, porque ela está tentando enquadrar isso na natureza liberal progressista dela. Um exemplo que eu dou, Zeno, já que a gente possa falar da história da estrutura do livro, o livro tem 4 partes, né? Na parte 1, que ela chama a mudança de cenário em sexo e fertilidade, tem um capítulo que é o capítulo 4, que é sobre a fluidez do gênero. Quer dizer, ela passa os 3 capítulos dizendo quão horrível, quão detestável é o fato que homens e mulheres estão se divergindo dos seus gêneros específicos, né? Porque estão tendo problemas reprodutivos por isso, está ameaçando a raça humana. Aí, no capítulo 4, ela vai festejar os transgêneros. A última frase do capítulo, ela comemorando que, pelo menos, estamos numa sociedade mais inclusiva. Exatamente, eu falei, isso acabou de negar tudo que ela falou até agora, né? Isso, exatamente. Eu tava ouvindo dirigindo, eu quase bati a porra do carro nessa hora. Falei, ela negou tudo que ela escreveu, né? Eu dei risada também. Aí eu pensei, mulher, teria que... Mas é liberal, né? O problema do liberal é esse, né? Ele, na verdade, ele é anti-maidade do liberal. Eu interpretei que capítulo 4 é o pedágio que ela paga isso é outra coisa que eu para poder percebo, ter o livro publicado, não ser cancelado, nem nada. Exatamente, porque uma coisa que ela fala logo no começo do capítulo 4 é esses hormônios de disrupção endócrina, eles causam essas mudanças. Eles causam os homens serem menos masculinos, mulheres serem menos femininas, causam problemas reprodutivos. Mas eles também causam fluidez de gênero. Mas, na minha opinião, isso é uma coisa boa. Hã? Por quê? Porque não é uma coisa. É pedágio. Eu não sei se é o pedágio ou de medo. Você tá morrendo de medo. Então, acho que aí combina as duas coisas, né? Porque o problema do o liberalismo, como eu falei várias vezes, é uma religião, assim, extremamente observante, extremamente zelosa, né? Quando qualquer coisa entra em colisão com o liberalismo prevalece. Então, o problema é se o liberalismo diz que o ser humano só é completo, total, quando ele é autocriado, autodefinido, sem nenhum tipo de amarra biológica, de tradição, de lei natural, de história, de Deus e nada, então ela tem que dizer que isso é uma coisa boa. Só que ela sabe que isso está levando à extinção literal da raça humana. Então ela fica nesse modelo, nesse ponto bimodal, né? É praticamente bipolar que ela fica, né? A última frase que o Toraco falou isso quando ela termina o capítulo falando que substâncias químicas no ambiente podem estar alterando a identidade de gênero e a preferência sexual. Ela termina falando, mas isso é uma boa coisa, porque a gente está se movendo rumo a um mundo bravo, novo, inclusive não binário. Sim, não binário, nossa. Não binário, vai se foder. Mas, por outro lado, esse capítulo 4, foi o que eu achei que eu mais, sei lá, acrescentou algo a mim na... Não, porque assim, mesmo quando ela vai na última parte do livro, né, dizer o que você pode fazer com relação a isso, ela vai dar os conselhos dela. Bom, os conselhos dela meio que se aplicam para qualquer pessoa que tenha alguma preocupação com a sua saúde. Eu digo, ainda que você não aplique nem 1/10 do que está ali, nada comes as a surprise, assim, né? Então, Então, assim, esse assunto de que esses estilos de vida lá que ela aponta poderiam impactar a sua saúde, a ponto até de se refletir na sua saúde reprodutiva e tal, assim, é a maior mensagem do livro, mas não é um negócio totalmente inovador, assim, de fato foi uma grande contribuição dela ter embasado isso com estudos, mas não choca ninguém. Mas ver que isso pode estar por trás até desse movimento, né, de gender fluidity e tal, isso era uma coisa assim que eu não considerava muito ainda. Eu achava que era mais uma questão social, uma questão da modernidade e tal, e ela dá um tom, né, biológico pro negócio. Então essa parte foi assim, apesar de ter sido o capítulo que mais deu raiva de ler, eu acho que foi o capítulo assim que mais me trouxe algo de novo no livro todo, assim. Como é que se dá essa questão toda, né, da forma como ela explica? O feto, em até um determinado momento, até acho que 3º mês da gravidez. A 8ª semana. Oitava semana ele não tem, o sexo biológico não está manifestado, né? Então o feto pode tanto ser um menino quanto uma menina. Na verdade, é mais do que isso até, me permite interromper, mas é que é muito bonito isso, porque, na verdade, todo ser humano por padrão, até a 8ª semana,
fêmea. Feminino. É muito legal, isso é muito legal. Isso é interessante também de pensar, é que a gente vê que o masculino é sempre um desvio de percurso, né? Que seja um desvio de percurso do ponto de vista, talvez, social, a gente até consegue imaginar, porque, bom, é só olhar várias civilizações que sempre tiveram um ritual de iniciação para o masculino, né? Digo, seja a Gogue, seja o tio levar o sobrinho no puteiro, seja o que for, tipo, sempre há um uma rito... caça. Participar da primeira caça. Exato, Participar da primeira caça, né? Mas é bonito ver que isso é biológico, inclusive, né? Existe ali um curso, digamos, contínuo, que se nada acontecer, vai nascer uma menina. E em algum momento algo acontece. Por volta da 8ª semana, o cromossomo Y começa a se manifestar, produzir testosterona, e daí dá uma bifurcação mesmo. Então, é até mais do que dizer que até a 8ª semana ele está indefinido. Não, na verdade, até a 8ª semana ele é uma menina, né? Ele está se encaminhando para ser uma menina. Se por um problema genético esse cromossomo Y não se manifestar, nasce uma mulher, né? E daí, por um desvio de percurso, inicia-se o desenvolvimento de um homem. Mas daí continua. Aí o processo o feto vai receber testosterona, que é o hormônio masculino, e vai começar a desenvolver o órgão sexual masculino, começar a desenvolver as características masculinas para nascer um menino. Só que, por conta de produtos químicos no meio ambiente, na alimentação, na água, uma certa categoria de produtos químicos interrompe esses processos hormonais. Aí o feto não recebe uma quantidade adequada, completa de testosterona. E aí o que ela caracteriza, o que ela diz é que nascem homens incompletos, né? Um homem que não foi totalmente masculinizado. Aí Dória. isso você... Dória. Desculpa. Dória. Aí você consegue tirar as conclusões, né? Por que a gente teve essa guinada tão extrema, né, nessa questão de gênero nos últimos anos? Porque tem um estudo do Instituto Gallup no final de 2021 que mostra que 40% dos jovens americanos se identificam como LGBT. Assim, quantos? Não, 40%. Nossa. 40%, cara. A gente não precisa fazer muita projeção para dizer que 40% da sua população vai se tornar gay quando tornar adulto, a sua civilização não vai sobreviver por muito tempo, né? Isso é incompatível com uma civilização que pretende se perseverar, né? E os que sobram ainda não querem ter filhos, né? Então... não quer ter filho, eu também não quero ter filho, não estou preparado para ter filho. Né? Tudo isso são efeitos, ela aponta que tudo isso pode ser linkado com esses efeitos desses produtos químicos que a gente encontra, né? Tanto essa questão do homem incompleto, quanto a falta de testosterona, a falta de hormônios femininos também, dificuldades de casais para engravidar. Eu não sei vocês, mas eu conheço vários casais que tiveram problemas para ter filhos. Sim. Não era uma coisa que você não ouvia falar, sei lá, 30 anos atrás, né? Eu acho que tem dois fatores, que é o fator das pessoas terem filho mais tarde, né? Sim. Isso é um fator que talvez ela não aborda, porque não é o objetivo do livro. Mas ela aborda sim, cara. Fator. Eu até anotei que ela abordou, ela falou disso sim. Esse é o tapete subversivo do livro. Ela falou sim que as mulheres precisam ter filhos cedo, e ela também falou, inclusive, das mulheres que não têm filhos e têm maior incidência de vários tipos de câncer. Então, ele tem essas pérolas, assim, vamos dizer, subversivas para a ordem liberal. E o curioso é que isso afeta até os homens, né? A partir dos 40 anos, a taxa de DNA mal formado no sêmen masculino também aumenta muito. Eu achava que era uma coisa mais restrita às mulheres, mas não. Cara, mas isso aí foi um negócio que eu aprendi no livro, e por isso eu agradeço o Zeno por ter me feito ler esse livro chato, porque eu não sabia disso. Isso é muito importante. Isso é muito importante, que a quantidade, a fragmentação do DNA masculino começa a aumentar depois dos 40, e a probabilidade de você ter filhos com problemas neurológicos, síndrome de Down, aumenta muito, por causa do homem também. Não é intenso igual a mulher. Ela tem uma tabela, inclusive, viu, o Salazar falou, eu até anotei até uma tabela da probabilidade de aborto espontâneo e de síndrome de Down pela idade da mulher. E aquela tabela, assim, para usar um termo que a mulher adora, é um tapa na cara, tá, do empoderamento feminino, tá? Porque, assim, basicamente é assim, é 25-35. É exponencial. Passou de 25-35, meu amigo, você tá jogando brincando de roleta russa. E ela tem essa tabela lá, tá? Mas, assim, então, assim, ela deixa o claro pra mulher, mas eu não sabia, não sei quanto a vocês, eu não sabia isso dos homens. Também não. Ela falando até de eu sabia dos homens já. Eu não sabia, não. Eu também não. Então, inclusive, existem estudos que tentam correlacionar esses índices de autismo que estão aumentando com pais mais... o pai sendo mais velho. Vai sendo mais velhos.
Assim, são todos estudos, né? É complicado, né? Aquela coisa que a gente nunca sabe. Ô, Salazar, falando de estudo e falando de coisa subversiva, só acho que a última coisa que eu quero falar do capítulo 4, antes que eu me esqueça, tem uma hora que ela fala lá no capítulo 4 que teve um survey de 256 pais de filhos LGBT, aí ela falou, que era muito engraçado, gente, ela falou, 63% foram diagnosticados com ao menos uma doença mental, como ansiedade, depressão ou bulimia, ou uma desordem neurodesenvolvimental, como, por exemplo, a déficit de atenção ou autismo. Que assim, no capítulo o cara tá festejando os trans, não sei o que, fica claro que os caras são um bando de defeituosos. Desculpe, gente, não dá. Os caras são um bando de estragado, entendeu? Sim. Isso não é normal, isso não é pra ser festejado. É uma tragédia você ter um filho assim, claro que é uma tragédia, mas é uma tragédia, entendeu? Não é pra ser festejado. Você gosta de ter um filho cego, você tem um filho manco, você tem um filho manco. Mais politicamente correto é impossível. Você tem um filho com alguma deficiência. É claro que não é pra ser festejado. Eu só queria falar isso porque o capítulo 4 eu acho que eu tô estimulando as pessoas a ler o livro, viu? O Zenon, agora que eu tô falando, vai ler. Mas o Salazar estava falando lá dos dois fatores, dois aspectos, lá ele falou só de um. Né? Um é o fator da idade e o outro é o fator justamente da influência desses produtos químicos, da indústria, né? Vamos mais uma vez, o Unabomber estava correto, né? O Unabomber tá correto. Sim. Fazendo um link com o episódio. Com o episódio do Unabomber, sim. Porque a indústria de plástico, então, e assim, são estudos que inclusive levaram até a indústria de plásticos já a remover vários desses plásticos de circulação. Principalmente na União Europeia, né? Nos Estados Unidos, not so much. Not so much. Nesse aspecto, né? Eu não acho que a gente tem que ficar paranoico, né, com os plásticos, mas... Mais uma coisa aí que é coisa de comunista aí, ó. Ficar o Estado regulando a indústria para não pode. Não enfiar. Não pode. O livre mercado resolve isso, doutor Lacon. O livre mercado resolve, entendeu? Não liga não. Vocês conhecem a história do Índio Chorão? Não. Nos anos 70, quando começou o movimento ambientalista, né, da raiz, salve as baleias, né, quando ainda não estavam querendo tomar o poder e implementar o socialismo, as pessoas começaram a se preocupar com o excesso de plástico no meio ambiente, né? Aí a indústria de plástico fez uma campanha publicitária dizendo, tinha uma rodovia, aí um cara estava no carro e jogava um saco de plástico cheio de lixo na beira da estrada, caía no pé de um cara vestido de índio, aí corria uma lágrima assim do índio. Falar, a poluição é culpa de todos nós, não sei o quê. Aí começou o movimento de reciclagem. O movimento de reciclagem é um engodo, porque especialmente de plástico, porque só 10% dos plásticos são recicláveis. Mas a indústria de plástico imprime nas embalagens, nos produtos, né, que eles fabricam, um selinho com uma identificação com vários números, símbolos, e o símbolo que imita o símbolo da reciclagem, para dar a entender para quem está lá tentando descobrir que aquele plástico é reciclável, mas só 2 dos tipos de plásticos existentes são passíveis de reciclagem. Os outros todos que você enfia lá na cesta de lixo de recicláveis da pavimentação do shopping, ou vão para o lixão, ou vão ser queimados, ou vão acabar no mar, e vão ficar lá para sempre, porque não se decompõem. Ou matam o espermatozoide. E aí, quando eles vão para o mar, eles se reintroduzem no ciclo alimentar, no ciclo de vida, né? Em 2020, acho que foi no final de 2020, encontraram em placenta de mulheres grávidas microplásticos, ou seja, os plásticos estão voltando para o nosso organismo através de alimentos. Assim, vocês me corrigem, eu me lembro que eles encontraram microplástico, inclusive no Everest, né? Eu lembro de um artigo que teve publicidade sobre isso, assim, basicamente, não tem lugar na Terra que seja livre de microplástico. Basicamente, a placenta, durante muito tempo, até cita no livro, a placenta era considerada uma barreira impenetrável, né? Que protegia o feto de tudo. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Tem muita coisa que ultrapassa lá. Se a mãe ingerir certos produtos, ingerir álcool, por exemplo, a criança vai ter síndrome de alcoolismo fetal, e é uma outra síndrome que ela menciona, é ligada a certos produtos. 2 coisas importantes que eu aprendi, viu, o Toroca dizendo que foi interessante. Uma é o problema da substituição, né? Ele deu o exemplo lá do DDT,
que era o pesticida Maravilha, inseticida Maravilha, que depois se revelou uma desgraça. Aí foi substituído por organofosfato, que também tem um monte de efeitos deletérios no desenvolvimento do cérebro infantil, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que é interessante observar, essas substituições, né? Sim. Porque a indústria, especialmente a indústria química, ela não obedece àquele princípio que a gente chama de precautionary principle, né? Princípio precaucionário. Você tem que provar que o que ela está usando faz mal para humanos. Ela não tem que provar que o que ela está usando é seguro. Que ao contrário da indústria médica ou indústria de medicamentos, a menos até a vacina de Covid. Agora não é mais necessário. Mas até a vacina de Covid era necessário provar. Agora pode tudo. Agora pode tudo, né? Se a Big Pharma falou, é bom. Sim. Essa é uma coisa interessante, né? E outra coisa é que há várias substâncias químicas que são absorvidas pelo corpo da mãe, que na verdade ela passa para a criança pelo aleitamento materno. Então, há situações no qual o aleitamento materno potencializa a transmissão de substâncias danosas. Isso eu também não sabia. Isso também é interessante. Principalmente do primeiro filho. Isso, principalmente do primeiro filho. Isso ainda faz essa questão de falar principalmente do primeiro filho. Esse também é outro ponto interessante. Eu acho que, assim, isso para mim volta na discussão que a gente já tive com o Zeno várias vezes, assim, mesmo fora do body. Que o problema fundamental é o seguinte, né, gente? Quando ela começa a falar das medidas, várias das medidas, ela fala, você tem que evitar, sei lá, carpetes que tenham retardantes de fogo. Na verdade, é muito difícil desinserir do mundo moderno e tem um problema primordial que a gente tem. Na verdade, tem um monte dessas substâncias que, se elas pararem de ser usadas, você vai ter uma queda de produtividade que vai ter consequências funestas para o mundo todo. É o problema que a gente tem, o mesmo problema que a gente tem com a agricultura orgânica versus a agricultura baseada em pesticidas, né? Na verdade, a produtividade da agricultura orgânica não serve para alimentar a população do planeta como ela está hoje. Se você for adotar um modelo completamente orgânico, prepare-se para dezenas, talvez centenas de milhões de mortos de fome, especialmente no terceiro mundo, especialmente na África. Então, essa é uma armadilha que não está bem claro como sair, né? Sim, é o mesmo problema da desindustrialização que a gente conversou no outro episódio do Unabomber. Como é que a gente faz? Não é prático, né? Se todo mundo for morar na floresta, vai faltar floresta, né? Não, e não é prático, assim... Não, entenda. Desindustrialização está falando de centenas de milhões, talvez bilhões de mortos, tá, gente? Não é um negócio que vai acontecer de maneira harmônica, não, tá? Vamos deixar claro isso, né? Sim, sem dúvida. Mas acho que, só uma coisa, acho que antes de falar sobre quais são essas medidas aí que ela sugere, né, para reverter essa tendência, que muitas delas são impraticáveis, que nem estava falando e tal, acho que dá para só concluir as causas, né, desse problema, porque o Zeno apontou uma delas, que é a principal do livro, né, que são os EDCs, né, os químicos que interferem, né, com o sistema endócrino e tal, mas tem outros também, né, relacionados mais a estilo de vida. Então tem, por exemplo, o estilo de vida sedentário, é isso que eu falei, que é bastante senso comum, mas é interessante saber que isso também interfere com, né, a contagem de espermatozoides nos homens, a saúde dos óvulos da mulher e tal. Então, e o aspecto hormonal como um todo, né? Então, o estilo de vida sedentário ou o excesso de exercício, né? Ela traz casos dos dois. Muito bom. No estilo de vida sedentário, ela fala especificamente sobre couch potatoes, né? O cara que passa muito tempo, ou seja, na frente da TV, 5 horas ou mais por dia, ou na frente do videogame. E eu achei interessante que ela faz uma observação de que o mesmo não foi observado em homens que trabalham em posição sentada no escritório por, sei lá, por aquele mesma quantidade de tempo, né? Isso, muito interessante, é verdade. Também muito interessante. Pareceu que, então talvez, porque ela fala, as causas não são muito claras, tá? Mas no começo ela começa a atribuir a talvez um excesso de temperatura que seja produzido ali no testículo e tal. Eu falei, bom, mas isso aconteceria no cara que está sentado trabalhando também, né? O que me parece muito mais provável e que ela não contempla é que o couch potato deve ter muitos outros comportamentos que sejam prejudiciais para sua contagem de espermatozoide, e o que ela viu ali foi uma correlação e não uma causalidade, né? Então, porque se fosse uma relação de causalidade, o homem que fica no escritório também teria, mas enfim. Então tem essas coisas relacionadas ao estilo de vida, exercício, uso de drogas, né? Ela fala bastante Cara, ela fala dos maconheiros, maconheirada. É bom saber que eles não vão se reproduzir, tipo, eu fiquei confortado nessa hora. Eu falei, bom, maconha é
veneno pro esperma, viu? Então, tipo, o livro traz boas notícias também, né? Traz boa notícia. Tem a parte do álcool, né? Que também, assim como o exercício, tem uma curva em U, né? Então, tipo, tem até uma quantidade ótima, digamos assim, né? Tipo, que... E tudo bem que essa quantidade ótima, né? É muito aquém do que a gente consome, mas mesmo assim... Tem cigarro e tal, ela também faz uma propagandinha contra tal, enfim. Mas tem bastante essas coisas relacionadas a lifestyle, né? Tem a parte... Aliás, é meio assustador, né? Porque ela fala, você tem que evitar drogas, álcool, dietas não saudáveis. alimentação, tem que também evitar outros distúrbios alimentares. Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Não, mas, por exemplo, a alimentação é uma coisa para mim que foi contra-intuitiva, que ela falou que os filhos de mulheres que tiveram uma alta ingestão de laticínios também apresentaram baixa contagem de espermatozoides e tal, né? Ela atribui isso não aos laticínios em si, mas atribui à quantidade de hormônios presentes na pecuária, né? Então, isso, tem efeito de segunda ordem e terceira ordem. Isso é bem complicado também. Mas tem exatamente, tem a alimentação e tem o estilo de vida, que é isso que afeta mais as mulheres, né? Porque ela fala que o homem, muito mais coisas afetam, mas ele consegue se recuperar muito mais facilmente desses prejuízos. Então, ela cita lá um exemplo de um jovem doador de sêmen lá no banco de sêmen dos mais exigentes dos Estados Unidos, e ele era um doador lá, tipo, funcionário do mês lá tal. E daí eles começaram a perceber lá que o esperma dele, exato, cliente VIP, né? que o esperma dele não tava lá mais, não tava mais grade A, né? Tava ali caindo para um B+, tal. E daí foram coach, né? Foram coaching de sêmen dele lá, dizer, você tem que fazer mais isso, tal. Na hora que ele fez aquelas coisas, e, tipo, na coleta, né, to put it lightly, na coleta seguinte, já tava tudo bem, né? Então, assim, o homem ele é muito mais afetado, mas a biologia dele, como a cada, sei lá, ela falou, a cada X meses, não lembro quantos, são 3 ou 6, toda a quantidade de sêmen do homem é reciclada. O ciclo do esperma. Então, meio que você consegue offset todos os né? Você descarta todo o dano, o prejuízo causado em mudando a sua né? Poucos danos à saúde reprodutiva do homem são permanentes. A mulher é exatamente o contrário, né? Ela é um pouquinho mais resiliente, não muito, mas em algumas coisas ela é um pouco mais resiliente, só que uma vez causado o dano, né? Não dá. Isso é importante falar, porque... Mesmo porque ela nasce já com todos os óvulos... A reserva ovariana plena. Ela não são produzidos novos óvulos ao longo da vida da mulher. Isso é muito importante, hein, moerada que tá ouvindo, isso é muito importante, hein? Isso aí, não... É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Vocês que estão ouvindo aí, que estão acima dos 30 e ainda estão esperando encontrar o príncipe encantado, trago... Pra ter 3 filhos, se liga, né? Trago não boas notícias, hein? Se liga, né? Faz favor, né? Você tá viajando, né, moerada? Pô, não dá, né? E ao contrário da mulher, o homem produz espermatozoide a vida inteira. Ela fala lá do pai mais antigo, 96 anos. Isso. Olha, shed pra caralho, hein? 96 anos, pai mais antigo. Parabéns pra ele. Não, o pior não é ele ser pai. Pensa na mãe. O pai é 96, quem que é mãe? Exato, exatamente. Cara, você não quer saber, você vai descobrir que é uma tribo no Afeganistão, você vai ficar deprimido. A mãe tem 16, tem a diferença entre os dois. Exatamente. Bom, mas daí tem isso, né? Tem os fatores de lifestyle também que ela atribui, né? E que eles são muito mais implacáveis com a mulher. Então, tudo isso. Então, isso a gente consegue ver que o estilo de vida moderno, ele é ruim para qualquer animal, inclusive para o homem, né? Então, tipo, ela fala lá sobre a dificuldade que a gente tem hoje em dia de manter um peso saudável, pelo estilo de vida, pela alimentação, e tudo isso se reflete, né? Todos os lazeres que você vai ter são, de alguma forma, prejudiciais à sua saúde, consumo de substâncias, tal. Mas para a mulher, né, o que pega mais ainda é a questão, né, tipo, demográfica, digamos assim, tipo, o fato de que as mulheres estão esperando cada vez mais para ter filhos, estão se atrasando cada vez mais e elas têm dentro delas um relógio biológico que não tá nem aí se você quer fazer doutorado, ou fazer um mochilão na Europa, ou virar CEO, ou visitar o qualquer no céu, andar 10 mil vezes e pegar... Não interessa.
Sim. Ou conseguir 1 milhão de seguidores no Instagram, ou sei lá. Exatamente. Então acho que essas eram as causas. Daí ela pode falar a gente pode falar do que ela sugere para remediar isso, que é bem intuitivo, inclusive. Não tem nada assim que você olha e fala, nossa, quem diria que isso... Tem uma coisa que ela fala que eu achei sensacional, que ela fala que não coma comidas que fazem propaganda na TV. Isso foi muito... Essa rule of thumb, né? Pra dar um rule of thumb foi boa mesmo. Essa foi boa mesmo. Por outro lado, algumas coisas que ela fala também são bem impraticáveis, né? Tipo, tente não manusear recibos, porque, tipo, a tinta dos recibos... Porra... A tinta térmica dos recibos, né? Aí você fala assim, esse papel é térmico. Você começa a virar tipo que nesses malucos que usa 3 máscaras. Esse papel é térmico. Eu não vou tocar nesse papel é térmico. Assim, é claro que você não pode seguir isso. É impraticável seguir isso com esse tipo de adereço. Mas assim, a Alexandre Cortez lá e outros caras da manosfera que falam muito de aumentar a testosterona, eles tinham falado de manipular recibo de cartão de crédito. Uma coisa que pelo menos eu faço, certamente, eu nunca peço a minha via. Eu procuro pelo menos evitar pedir a minha via. Então é uma coisa pelo menos simples que você pode fazer. E realmente, aparentemente, aquilo lá é uma bomba de hormônios e substâncias que vão reduzir a testosterona. Se você puder não manusear aquilo, é muito bom, tá? Assim, são guidelines, né? Eu não acho que você tem que se aderir estritamente. E tem muita coisa ali possível, né? Você vai fazer o seu próprio cosmético em casa, né? Principalmente assim, o negócio do cosmético, controlar todas as substâncias químicas, principalmente produtos de limpeza. Assim, ninguém. Assim, é muito difícil você olhar, nossa, eu vou comprar. E pega coisas mais triviais, tipo desodorante, né? Desodorante também pode ser uma fonte de parabenos, de alumínio, de não sei o que. Daí você vai procurar desodorante sem essas coisas. Meu, você tem que usar uns negócios lá feito de alecrim. Eu fui procurar, tipo, porra, mano, não entendeu? Você fala, caralho, tipo, assim, se eu morasse numa fazenda e só quem fosse sentir o meu odor fosse a minha mulher, daí beleza, eu não usava nada. Mas, porra, na hora que você tá ali, né, no escritório, é foda também. Você fala, bom... o Fedegúncio. Mas eu achei interessante, já que você falou desses caras aí do Cortez e tal, o que eu achei, o que me lembrou mais ainda as recomendações dela foi esse pessoal do que eles chamam do Raw Egg Nationalism, né? Tipo, o pessoal que fala sobre dietas primais, fala contra os óleos, né, os seed oils. Ela fala de soja também, né, o pessoal que fala contra isso. O pessoal que fala sobre aquele outro Carnivorous Aurelius lá, que fala sobre consumo de carne crua, né, porque, pô, ela fala disso, né, que o material com que é feito a sua panela pode estar deixando vestígios, né, desse tipo de químico no seu alimento. Ela fala de teflon, inclusive, né? Então, assim, você percebe que esses caras não estão viajando. Foi proibido, né? Não foi? Proibido não Teflon foi, foi proibido? Não é cancerígeno? Não, Teflon acho que não foi proibido, foi desencorajado, Zeno. Fez out lentamente, né? Mas assim, fez out em 400 anos. Mas é que tipo o Putin, né, proibindo as passeatas gays, né? 100 anos aqui, 100 anos. Não, mas eu acho isso, que esses caras, quando eu vi a recomendação deles, no início várias coisas ali me pareciam meio assim, tipo, uma regra cagada, assim, sabe? Tipo, comer carne crua. Você fala, bom, mas por que crua? Tipo, qual é o problema se eu cozinhar, sabe? Ou então, comer ovo cru, ou sei lá, eles têm várias dessas recomendações, né, sobre... E no fundo você vai ver, assim, lendo as recomendações dela, que ela não faz exatamente as mesmas que eles, mas quando ela diz quais são os perigos, você vê e fala, putz, esses caras não é que eles estão na loucura deles, eles estão certos, eu digo, eles estão protegidos desses problemas, eu digo, então, eu acho que o que me lembrou foi mais isso ainda, assim, né, tipo, tudo que eles falam me pareceu bem, ou seja, um estilo de vida mais próximo ao natural. Exato. Agora, e assim, você acho que também tem que fazer um parênteses aqui para falar assim, nos Estados Unidos em particular, assim, as pessoas vivem comendo coisa industrializada o dia inteiro. Não que a gente não faça isso, mas a gente faz, eu acho que a gente vive de outra tradição. Aí a nossa tradição europeia ajuda um pouco, né? Comemos mais comida mais fresca. Eu lembro do Salazar falando, a gente trabalhou uma época lá, não sei o que. Ele ia organizado com os caras comendo Hot Pockets. Lembra o Salazar? Os caras comem esse lixo o dia inteiro. Nossa.
assim, então assim, eu confesso que a minha alimentação não é Que é um das negócio melhores. com celofane, que é um negócio com celofane que você faz no micro-ondas, cara. Não tem nem, nossa, você faz um Plástico, veneno. né? Eu me lembro que assim, eu fiquei chocado. Uma das primeiras vezes que fui para os Estados Unidos, eu fui tomar café com um instrutor de um curso. E o almoço do cara, um senhor de idade, cabelo branco, assim, já tinha seus 50 e tantos, né? O almoço do cara era um cup noodle. Uma bomba Nossa, que não lixo, cara. Pelo amor de Deus. química, assim, né? O cup noodle, né? O cup noodle é um miojo, né? Pra quem Vende aqui no Brasil. tem aqui, né? Cup noodles agora. Não tinha, mas já tem. Não, e quando eu trabalhei com o Pepe, tinha um sujeito lá que na salada dele ele colocava cereal. Não sei se você... Eu lembro disso. Não, a gente ficava olhando e falava, é aquele tipo de coisa que, na Idade Média, se você desse isso pra escravos, ia ter uma revolta de escravos. O cara come... O livre espontânea vontade. Ele colocava, tipo, cornflakes na salada. Você fala, porra, mano. Tipo, você não precisa ler um livro pra descobrir que isso daí vai dar merda, entendeu? Cornflake com açúcar, né? Tipo, esse é aquele... Como é que chama lá? O sucrilhos mesmo, sabe? Chama de sucrilhos, né? Sim. Entendeu? E nos Estados Unidos, em especial, você tem essa ideia de engenharia de comida. A comida é meio que... Sim. Que aqui no Brasil não é tão prevalente. Claro, tem coisa da Sadia, de não sei o que, industrializado. Mas a gente não tem uma tradição tão forte em comida. Tá mudando, e tá ficando cada vez mais parecido com os americanos. Mas... Mudando pra piores. Mudando pra pior. Mas eu acho que tem algumas coisas também que a gente não faz, né? Tipo, eu sempre achei ruim levar plástico pro micro-ondas. Sempre tentei esquentar alguma coisa e colocar num prato. Ela passa uma dica lá, me parece que isso é um hábito também que os americanos têm. Comprar aquela comida, aquela refeição já pronta na bandeja de plástico, põe no micro-ondas e come, né? Tem o problema dos alimentos virem super processados, ainda vem o plástico para agregar mais alguma coisa, né? E o calor, né? Que ainda imprime. Sim, o calor ajuda a manifestar. Bisfenol, exatamente, todos os hormônios. Sim, lá, faz uma tatuagem de componentes químicos na sua comida, né? Sim. Não, e aí eu vejo também o contrário, que a minha família, meus avós, eles são de fazenda, né? E eles comiam muita coisa que ela até fala que não é legal, tipo, muitos embutidos, mas ao mesmo tempo eles também comiam muito peixe, muito azeite, a dieta mediterrânea, né? E eles eram saudáveis, assim, a saúde reprodutiva deles, você não ouvia falar, né, que fulano era estéril ou precisava fazer fertilização, né? In vitro, né? Mesmo porque quando acontecia, a pessoa morria, ela não tinha, né, ela ficava solteira, né, geralmente, né? Não, você até ouvia falar, mas a maior parte das pessoas tinha 2, 3, 4 filhos, né, das anos 70. 2 é pouco ainda, 2 se tinha alguma coisa de errado. Mas é que também tem diferença, né, de uma forma de produção. Tipo, uma coisa é você produzir esses defumados, assim, por exemplo, acendendo uma tocha lá e ficar, tipo, passando embaixo das carnes penduradas lá no galpão da sua fazenda e tal. Outra é você jogar um monte de coisa química e... Então, tipo, sim, era diferente. Sim. Mas eu queria aproveitar esse ensejo com o Zano Fetei para falar de um capítulo importante, que é o capítulo 10, que é sobre demografia, gente. Isso aí é muito importante. Acho que a primeira coisa, assim, eu me lembro de um paper, como é que chama? Evolution in Human Behavior. O ponto principal historicamente, entre os homens em particular, 66%, aproximadamente 2/3, falharam em se reproduzir ao longo da história, enquanto as mulheres é em torno de 20%. Então, assim, a reprodução sempre foi um negócio muito difícil para homens, né, historicamente, por competição de recursos, e muito mais fácil para mulheres, né? O fato que a gente tem hoje não tem o problema da reprodução por conta da competição de recursos, porque ele tem recursos abundantes, e homens escolhem não se reproduzir, já é uma tragédia por si só, né? Agora, falando desse capítulo em particular, do capítulo 10, eu acho que a coisa importante, como a gente tinha falado, eu até anotei alguns dados muito relevantes, que eu acho que essa discussão mais relevante, viu, Zé? A gente pode ter sobre, por exemplo, a maioria dos países ocidentais, a fertilidade está abaixo do 2,1 filho por mulher, que é necessário para manter a população. Ela está muito abaixo disso. Eu acho que, assim, os exemplos mais extremos, na verdade, são alguns países do oeste europeu. Itália está 1,4, Espanha está 1,3, algo desse tipo. Singapura, que é aí, assim, na Ásia, 1,1, que provavelmente é a coisa mais doente que você pode imaginar, né? Uma sociedade doente, me desculpa, tá 1,1, e
Enquanto isso, você tem, eu anotei alguns países africanos, em particular, eu acho que é o Chad está com Nigéria, e Chad está com Mas com esse 6 nome também, né, porra? Chad, tipo, óbvio que ia tá bom. Não tem como. Eu acho que o ponto que eu já tinha feito em outros episódios, eu tinha feito no episódio do Children of Men. Inclusive que ela cita. Sim. Ela cita, não, eu tô pegando os dados exatamente. Ela cita dois filmes, né? O Children of Men e o Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, exatamente. Então, tem aqui os números. No Chad é 5.8, Congo e Mali é 6, na Somália é 6.2. Agora, tem um problema que é o elefante, né, na sala, que eu já mencionei, que é a questão primordial de uma sociedade, uma civilização avançada com QI baixo, porque o problema desses países todos é que você está falando de um QI médio entre 70 e 80, que basicamente você não consegue manter uma civilização avançada. Aí volta ao ponto que o Spandler, né, que aquele sinologista famoso fez, que se você for ter uma população com maioria de QI desse tipo, você vai particularmente acabar numa situação no qual todas as reservas de energia baratas, carvão e afins, foram extinguidas na Revolução Industrial, você vai acabar num mundo onde vai ficar preso na Idade do Bronze para sempre, né? E essa, para mim, que é grande ponto, né, Zé? Eu insisto, inclusive, até como católico, como alguém que tem que obedecer a lei natural, qual é a solução para esse problema? Eu, particularmente, eu já discuti isso com o Zeno, e eu acho que a solução, basicamente, é a necessidade de exploração espacial advém do fato que você tem que expandir para outros planetas para obter mais recursos, porque fora disso, as outras soluções são inaceitáveis para mim, porque elas são basicamente o que nós chamaríamos de eugenia negativa. Eu acho que um problema de eugenia em geral que as pessoas têm, que eugenia, por exemplo, Torlaco está aqui, que é o nosso, que além de ser o nosso autista residente, o nosso catequista residente, eugenia por si só não é contra a lei natural. Eugenia positiva, onde você, por exemplo, estimula casais de boa genética a ter filhos, não tem nada de errado do ponto de vista natural. O problema é a eugenia negativa, no qual você está esterilizando ou até abortando pessoas de características indesejáveis. Então, como é que você evita a eugenia negativa? Na minha opinião, é só com uma expansão além planeta, porque o fato é que nós temos uma situação de colapso nas populações de mais alto QI, de mais alta característica típica de civilizações avançadas, e uma explosão populacional nas populações com características não condutivas, digamos, a alta civilização. O Steve Saylor, que escreve no One's Review, né, que eu sempre recomendo... Se você considerar que todos os recursos são limitados, né, nenhum recurso é ilimitado, níquel, ferro, carvão, petróleo, tudo isso vai acabar um dia, precisa trazer recursos de fora. Ó, o Steve Saylor, ele fala muito, ele tem um texto muito bom que escreve no One's Review sobre assim, o gráfico mais importante do mundo. Eu tô até aqui na frente e vou colocar claro na nota do episódio. Vai ter nota sim, viu, Zeno? Vai ter nota sim, eu faço nota. Não falei nada. Antes que você fale. Então, em 2100, basicamente, a população vai ser o seguinte, a divisão. 4 bilhões na África, 750 milhões na Europa e 1 bilhão na Ásia. E 1 bilhão no Oriente Médio e Ásia. E a China? Então você vê que tem um problema. Então, a população chinesa está caindo, né? Sério? Devido a uma série de restrições, está caindo. A China está tendo o mesmo problema de outros países desenvolvidos, né? Tá deixando de ser uma pirâmide populacional. Sim, ela está tendo um problema de fertilidade. Tanto que o Partido Comunista Chinês está influenciando agora, está estimulando a natalidade, né? Inclusive com prêmios de natalidade. Ele começou a estimular a natalidade. Partiu China. Isso é uma novidade, né? Estimular a natalidade é coisa de comunista, a gente descobriu, né? Eu acabei de descobrir, entendeu? É mais uma coisa de comunista, entendeu? Coisa de comunista. Então, esse é um problema sério, tá? Uma população com um QI médio de 80, se tem 4 bilhões de pessoas, elas não vão manter uma civilização avançada. E como o Zeno acabou de falar, como o Spandler falou, por exemplo, reservas de baratas de energia de carvão já acabaram na Revolução Industrial. O que você vai fazer? Esse é um problema real, um problema sério. E eu não vejo ninguém, eu vejo muito pouca gente, especialmente no meio tradicionalista, católico, a favor da lei natural, de ética baseada em virtude, discutindo esse assunto, tá? Como é que a gente resolve isso? Qual que é a solução para esse nó górdio que a gente tem que desatar? Eu acho que esse é um ponto, assim, é um ponto que ela aborda no livro de maneira meio enviesada, ela aborda no capítulo... eu acho que é no capítulo 10, né? No capítulo 10 que ela aborda esse problema, que ela fala do colapso dos sistemas de previdência, né? Mas é um problema seríssimo. Esse é o problema, que é o problema, na verdade, que o nosso amigo Una Bomber, né? O Ted Kaczynski tentou abordar, entendeu? Como é que você resolve isso sem
Massacre. sem eugenia negativa e sem o massacre de bilhões de pessoas. Esse é o grande problema. A verdade é que o Chad e a Nigéria mantém 5, 6 filhos por mulher porque o Ocidente está alimentando essas pessoas. Quando essa correia de transmissão da produção de alimento, incluindo alimento através de agrotóxicos, tá? For quebrado, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Mega mortes, entendeu? Bom, um pouco já acontece, né? Eles já imigram em massa para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, né? Para o Rio de Janeiro. Não, ninguém quer ir pro Rio de Janeiro. Ninguém quer ir pro Rio de Janeiro. Isso é impossível. Coitado do cara, foi morto lá no quiosque, lá o cara era do Congo, foi espancado até a morte. Ele acabou no Rio de Janeiro. Ele acabou no Rio de Janeiro, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Ele foi punido pela tribo dele. A punição era o degredo para o Rio de Janeiro, tá? Esse é um problema importantíssimo, gente. Assim, eu não vejo ninguém discutindo isso e essa é a questão primordial, tá? Assim, esse é o problema do século XXI, tá? Esse é o real problema do século XXI. Uma outra coisa que ela não aborda são as políticas dos governos em relação a esses problemas reprodutivos, né? Não tem uma política governamental falando sobre a China queda. Tem. A China Por que tem. será? Tem, a Rússia tem, a Hungria tem e Singapura agora tem. Mas nos Estados Unidos não tem. Mas só uma coisa, sobre esse problema que o Pepe estava falando aí, assim, quando você de fato se dá conta, né, de que esse problema existe, de que ele é um problema, você percebe que está no Brasil, né, que é a situação de alguns de nós aqui, até que não é a pior coisa que você podia querer, né? Porque não é a pior situação. Não é mesmo. Se você estivesse na Europa e nos Estados Unidos, olhando para esse problema específico que o Pepe apontou, você estaria, e para a África também, né? Você estaria muito pior. Então, assim, aqui a gente tem um meio de campo, que é bem reconfortante, assim. No Brasil é um oásis, eu concordo. E voltando a esse ponto do Zeno, o colapso da Europa vai ser doloroso porque ela está admitindo em largos números, em milhões, aos dezenas de milhões, essa população completamente mal adaptada, para usar um termo que a gente usa em psicologia evolucionária, né? Mal adaptada para uma sociedade civilizada avançada. Então, o fim da Europa vai ser muito doloroso, muito doloroso. E não se cobra deles a adaptação, né? Você dá um recurso para eles, casa, comida. Recompensa o mau comportamento ao Zeno. Você tem toda a razão. Recompensa. Para dar uma catequese pra negada que chega lá, puta merda, viu? Não, que catequese é uma palavra... É colonialismo cultural. Imagina, você falar isso para um governante europeu, ele começa a passar mal, né? E assim, fala de Europa, mas Estados Unidos também. Estados Unidos, a campanha você não tenha filhos por causa do aquecimento global, da mudança climática. Estados Unidos e Europa, os dois piores lugares para se estar no mundo sob esse ponto de vista. Porque são um polo de atração dessa população. São um polo de atração. E o Canadá também, que é outra desgraça. O Canadá não considera que o Canadá tá, né? Tipo, na natureza. Tem o Trudeau, né? Na natureza curta. O Canadá é gerido pelo filho do Fidel. É filho do Fidel, sim, tá? O cara é filho do Fidel. Justino. Eu vi o Justino vídeo, Castro. O Zeno tweetou um artigo muito bom sobre isso, tá, gente? Eu vou até fazer ele colocar lá no nosso canal do Telegram. Não, hoje no Twitter alguém fez uma poll, assim, tipo, mas você acha mesmo que ele é filho do Fidel? Eu achei muito bom, óbvio que eu botei sim. Cara, eu achava que era trollagem por causa da posição dele lá de esquerda, não sei o quê. Os caras fizeram um artigo com a história dos pais dele, mostra a foto do pai dele, que não tem nada a ver com ele, a foto onde a mãe dele estava. Aqueles olhares da mãe dele lá pro Fidel, onde a mãe dele estava antes dele ser concebido. Aquela edição da mãe dele, os olhares, realmente você fica pensando, poxa, ali tem. Eu tô totalmente convencido que o Trudeau é filho biológico. Os pais dele, dois degenerados, né? Dois degenerados. Sim. Puta merda, né? Putz, ali você viu, usou casamento aberto, pô, degenerado, pelo amor de Deus, entendeu? Por favor. Eu sempre achei esse Justin Trudeau, assim, né? Sempre falei que ele era um lixo total. Não me espanta nada ele ser o filho do Fidel. Eu não sabia, nepotismo, né? O pai dele foi, abre aspas, pai dele foi primeiro-ministro também. Ou seja, além de tudo, é nepotismo. Pai de criação, pai é quem cria. Fala aí, Zeno, pai é quem cria. Muito bom.
Esse capítulo 10 é importante, tá, gente? Assim, eu acho que esse tipo de coisa... Ela mesma, a autora a doutora Shanna não expande isso, mas esse tema é muito importante. O único ponto que ela faz que é importante é que ela fala do colapso dos sistemas de previdência na Europa e Estados Unidos, de qualquer modo, por conta dessas diferentes... Aqui também, isso também não é nenhuma novidade, é sabido, os governantes... Sim, a gente está falando desse colapso no momento em que eles estão discutindo o aumento disso, né? Estão falando lá, precisamos perdoar os empréstimos estudantis dos Estados Unidos, precisamos garantir renda mínima. Esse negócio não se sustenta, não vai ter gente para trabalhar daqui 50 anos para sustentar isso tudo, daqui 30, sei lá. Sim. A gente tá com uma bomba relógio na frente e o pessoal tá jogando gasolina em cima. Basicamente é isso. A resposta é... Por isso que eu falo, é meio distópico, né? Porque a resposta é automação. Vamos automatizar tudo. Eu não sou um believer que a automação vai resolver todos os problemas do mundo, não, cara. Não, é evidente que não, pô. Você é coisa de Bugman, pelo amor de Deus, que ideia. Assim. Isso é uma coisa de você desesperado, tipo a japonesa que ele tá falando, gostado que sabe que vai acabar, entendeu? Então, tão desesperados, é o último grito dos desesperados. A diferença é que a sociedade japonesa decidiu, né? Eles rejeitaram, decidiram que a gente vai acabar, esses vão ser os últimos japoneses e vai ficar por aí, porque a gente não vai abraçar a imigração indiscriminada, que nem Europa e Estados Unidos estão fazendo, com a justificativa aí de tentar repor a população. E, vamos dar uma sobrevida aqui o máximo que puder com tecnologia para os que sobrarem. Sejamos honestos nisso. A China está tentando reverter o quadro. Eles tiveram aquela política de filho único durante muitos anos, perceberam que está dando ruim, estão tentando reverter. Outros países, a maior parte dos países China não tem tem esse planejamento. China e Rússia, né? Você vê quem está preocupado com o futuro, né? A maior parte dos outros países, os governos estão preocupados com a próxima eleição. Eu preciso aqui inventar um novo benefício aqui para os imigrantes para garantir que eu vou ser eleito daqui 4 anos. É isso. Aqui no Brasil, mesma coisa. Então, eu me lembro, vocês lembram daquele discurso que o Obama fez eu acho que foi naquela universidade de Lusal, lá no Egito, né? Para o mundo islâmico, quando ele falava o futuro não pertence àqueles que ofendem o profeta, não sei o que. Maluquice todo. Você lembra que o Mark Stein, depois quando escreveu aquele livro América Alone, ele falou, né? Na verdade, o futuro pertence àqueles que aparecem pro futuro, ou seja, aqueles que estão dispostos a ter filho, tá? Só pra saber, tá? O futuro pertence a esse. Você não tá disposto a ter filho, o futuro não pertence a você. É simples assim, tá? Ou como diz o outro lá, showing up is 90%, né? Tipo, está... showing up is 90%. É o Woody Allen que falava isso, né? Showing up. O Woody Allen, olha só. Falava porque ele tá vivo, né? Fala, né? Não, que ele... bom. Mas ele não fala mais, né? Ninguém ouve mais ele. Ele tá totalmente, né? Acho que nem filme mais ele faz, o Woody Allen, ou faz aí, né? Tá na Berlinda. Ele desapareceu. Mas ele fala que 80%, eu dei uma inflacionada. Ele fala que 80%. 80% of success is showing up, não é uma coisa assim? Ninguém acusa a Lego de não ser inclusiva. A gente também fala de judeus pedófilos aqui, tá? Sei. Você sabe. Tá? Woody Allen. Aliás, é uma coisa que ela não fala no livro, né? Se esses químicos, esses produtos químicos são kosher? Podem tornar as pessoas judias, assim. Que pode são kosher. Sério. Certeza que são, cara. Com o selo do rabino ali, aprovação. Imagina só. É kosher, é tudo kosher. Bisfenol é kosher, bisfenol kosher. Organofosfato kosher, gostei dessa. É isso aí. Esse é o modelo. Agora, outra coisa que é importante, né, com um efeito prático, eu volto a falar sobre a questão da demografia, lembrando daquele conceito que o Expander, né, que aquele neurologista inventou, que é o IQ Shredder, que é o triturador de QI. O outro problema da modernidade é que ela é digênica, a gente falou um pouco de eugenia, ela é digênica também nesse aspecto, né, porque como ela, na verdade, ela recompensa as mulheres, especialmente no mundo ocidental, as mulheres de mais alto QI, com dinheiro que permite a elas postergar a criação de filhos. Na verdade, você tem um duplo efeito. Você tem populações de mais baixo QI médio se reproduzindo e pessoas de mais alto QI nas populações de alto QI médio postergando a sua reprodução, né? Sim. Esse é outro. E, de novo, eu insisto, uma civilização avançada, tá, ou industrial moderna, não é mantida a menos que o QI médio da população seja 100, entendeu? Eu quero dizer para vocês, fora do mundo asiático e do mundo, vamos chamar, branco, né? Se quer chamar europeu, o QI médio não é esse, tá?
Então esse é um problema sério, tá? Quem que vai manter... Tô falando de quem que vai manter as usinas hidrelétricas funcionando, as usinas gerador de energia a carvão. Nucleares. Quem que vai manter nucleares? Não vou nem falar de nucleares, eu nem vou falar de nucleares. Quem vai manter o sistema de esgoto e distribuição de água funcionando, tá? Você precisa de uma população que mede 100 para isso, tá? Eu iria até para o saneamento básico. Saneamento básico, tá? Não vou nem entrar em A nuclear. rede elétrica a gente dá como garantido, mas o negócio precisa de manutenção constante. Bem, a gente tem um exemplo aqui em casa que é o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade de baixo QI, né? Sim, exatamente. Se você for Como é que pra... chama lá o negócio de água dele? É SEDAI? Não é SEDAI que chama o negócio, a indústria de água lá? SEDAI, a Sabesp, né? Assim, a água vinha, não era com detritos. Nossa, pelo amor de Deus, os caras não conseguem fornecer água potável para a população. Assim, desculpa. Os romanos faziam isso, tá? Os romanos faziam isso, exatamente. Vocês não conseguem fazer, exatamente. É um exemplo pra gente, é um exemplo. Então, eu acho que esse capítulo é muito importante, tá? Não, estou expandindo o tema dela, mas isso é muito importante. Pra mim, essa é a questão. Eu já tive essas discussões em privado com o Zeno, com todos os membros aqui. Essa, pra mim, é a questão do século XXI. E, assim, com restrições, dado que, assim, pelo menos eu, Torax, católico, entendeu? Como é que você vai resolver esse problema sem violar a lei natural, sem violar o catecismo da igreja, entendeu? Não tem muitas soluções, além de exploração espacial. É um assunto, assim como a gente falou uns anos atrás, o assassinato de 600 mil pessoas por ano devia ser o assunto de todas as conversas. Esse assunto devia ser o assunto de todas as conversas, todos os planejamentos de governo, todos os programas de governo do mundo, né? Como é que vão resolver essa questão sem execuções em massa, sem condenar pessoas à fome. E parece que não há interesse, né? Assim, as pessoas é proibido. É proibido falar sobre isso. É assunto maldito, esse assunto maldito, cara. Eu tô falando pra você. Assim, Toró, você quantas vezes você me diz, você fala, vai pro Twitter hoje e fala eugenia. Qual que é a reação hidrófoba, pavloviana do pessoal? O bicho papão. Ó, eu me lembro do Rodney Stark, aquele sociologista, ele falando o quê? Que na Europa Ocidental, o cristianismo, durante 1800 anos, foi eugênico. Por quê? Porque ele impediu o casamento entre primos, o que reduziu, praticamente eliminou um monte de má formação genital. Não tem... Inbred não tem problema nenhum, entendeu? Você tem eugenia positiva, não viola do catecismo, não viola dogma, não viola lei natural. E não se pode falar nisso. Agora, o outro problema, Zeno, é que no modelo liberal moderno tem o dogma da diferença zero entre grupos, né? Por exemplo, você mencionar, se eu mencionar, por exemplo, que uma subpopulação, sei lá, por exemplo, africanos do Oeste, tem um QI médio mais baixo, o que isso tem? Não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que eles não têm dignidade intrínseca como seres humanos, claro que eles têm. Eu não estou dizendo que eles não têm direito à vida, à felicidade, eles têm direito a tudo. Eu estou observando o fato que eles são menos adaptados a viver de uma civilização avançada, onde você demanda manutenção constante de sistemas complexos. É só isso que eu estou dizendo. Sim, eu não tô concluindo. De onde você conclui que eu estou falando que agora que eles têm que estar em campo de extermínio, entendeu? Aliás, assim, eu tô chegando à conclusão que apesar do QI médio na África não ser... pelo menos eles não têm esse desejo de morte que os europeus têm. Talvez eles no final eles sejam mais inteligentes, entendeu? Eles são mais bem adaptados. Você pode dizer que o alto QI europeu é mal adaptivo, voltando, né? É mal adaptado à modernidade, né? Porque evolucionariamente os europeus estão se matando. Quem está se matando é fracassado, né? De novo, volta o ponto, tá? Volta o ponto. Você meleze, né? Então, você pode ver que você pode falar que apesar das sociedades africanas dependerem muito desses recursos que são injetados, né, pelo Ocidente, eles pelo menos não têm essas paranoias, essas neuroses que os europeus e os americanos têm. Então talvez sejam sociedades mais saudáveis mesmo, cara, mais funcionais. Tô chegando a essa conclusão já. Apesar de não ser africano e eu não quero ser puxa-saco de africano, eu não conheço africano. Eu não pretendo morar na África. É aquela velha história que a gente fala, você está falando que os vamos dizer, os asiáticos têm QI médio mais alto que os africanos. Então, vocês dizem que eles são superiores? Eu falei, meu amigo, isso não faz o menor sentido, porque eles vivem em regiões geográficas diferentes. Isso seria equivalente a dizer que o urso pardo é superior ao urso polar. Isso é doente. Eles são adaptados para os seus ambientes. Não tem superior. O que é melhor, urso pardo ou urso polar? Eu falei, onde? Depende de onde. Os africanos evoluíram num ambiente de abundância de recursos, de estações amenas, onde eles não precisam planejar para
para obter recursos e obter alimento. É claro que eles são adaptados a características típicas daquele ambiente. Eles são muito mais preocupados com força, velocidade e agressividade do que com alto QI, alto planejamento, aquilo que os economistas chamam de low time preference. Eu não estou estimulando aqui, eu não estou estabelecendo uma superioridade, estabelecendo adaptabilidade, é só isso. Então, sim, voltando ao seu ponto, os africanos são mais adaptados à sobrevivência da sua etnia, raça, civilização do que os europeus, que estão se matando, né? Estão se matando ao não ter filhos. Quer dizer, o que é mais inteligente? Uma mulher que tem 4, 5 filhos, ou seja, ela foi um sucesso genético, ela passou o seu genoma para a próxima geração, ou uma mulher que vai fazer concurso para ser juiz e publicar livros. Eu não tenho filho, mas eu tenho um livro. Ou OnlyFans. Que isso? Uma tosse. É uma tosse. Pô, entendeu? Isso é ridículo, desculpa, entendeu? Historicamente, desculpa, não tem nada que você faça que seja mais importante para usar aquele termo que geralmente tradicionalistas usam, que é o Gnon, né? God's nature or nature, né? Para Gnon, o que importa é se você passou os seus gêneros ou não. Não importa quantos livros você escreveu, tá? Só para saber. Quantos apresentações de PowerPoint você fez. Mas além disso, né, nem isso a gente está estimulando, né? Nem isso a gente está estimulando as meninas a serem juízas ou escreverem livros. A gente está estimulando elas a serem canais no OnlyFans. Ainda bem, mas eu só discordo de um negócio, que vocês colocaram isso na conta do politicamente correto, e de que, tipo, a gente não consegue ouvir essa reação histérica, eugenia e tal. Eu acho que o problema é até mais embaixo. O problema acho que é espiritual, é o fato de que o homem moderno não prevê que exista algo além do seu tempo de vida terreno. Então, a partir do momento que não existe, bom, para que eu vou me preocupar com as gerações futuras, entendeu? Tipo, de onde vem essa preocupação? De onde vai surgir o conceito de compaixão, não existe, entendeu? Então, tipo, é assim, eu vou viver, vou aproveitar de todos os recursos que tiverem ao meu alcance durante o meu tempo de vida. Tem um diagraminha falando sobre isso que circula no Twitter, que se eu achar depois eu coloco para você mandar para as notas, mas é justamente isso, né? Para o homem medieval, falando em termos gerais, né, existia o life, né? E a partir do homem moderno não existe. A vida se encerra no instante da sua morte. Então, assim, se eu de fato acreditasse nisso, porra, eu tava me lixando pra Previdência, me lixando pro meio ambiente, porra, eu tava cagando por tudo isso. Me lixando pra ter filho, me lixando pra... Muito bom ponto. Que eu digo é o pensamento prevalente. Exato, né? Isso é um compromisso com a eugenia. A eugenia é o que se foda. Isso daí é um compromisso que você tem com as gerações futuras, mas se você não tem compromisso nenhum, tipo, porra, pra que você vai, pensa do ponto de vista humano, racional, que vantagem que você vai ter de jurar fidelidade a uma mulher, construir uma família com ela, né, ter exclusividade com ela, ter que aguentá-la por todos os dias, tipo, por bem ou por mal, depois ter que aguentar filhos, criança, tal, não sei o que, quando você pode, sei lá, dispor dos seus bens, dispor do seu tempo, como você bem entender. Exato. Hedonisticamente, né? Pensa só, um pedreiro medieval, um construtor medieval, ele ia começar a trabalhar numa catedral que ele não ia ver ficar pronta. Sim. Possivelmente o filho ou o neto dele ia ver aquela construção ficar pronta. Quem hoje tem essa disposição? E o rei que mandou construir aquilo também, o rei que comissionou aquela obra também não ia ver. Tipo, porque se falasse, não, porque o imperador era vaidoso. Demorava 300 anos. Tipo, se bobear, já tinha perdido a dinastia dele, já tinha perdido o comando. Hoje ninguém tem essa disposição mais, tudo é imediato, as pessoas são só focadas no próprio satisfação imediata e constante. Se eu não estiver constantemente festejando e curtindo, eu não estou aproveitando a vida, né? É isso que as pessoas... Esses são os valores que a gente está vendendo para a geração que está chegando. Então acho que isso é muito mais grave do que, tipo, essas questões de politicamente correto e eugenia e não sei o quê. Eu acho que, tipo assim, por que ninguém... No momento vocês falaram isso, mas por que nenhum dos governantes está olhando para isso? Não está olhando porque não interessa, só por isso. Não, e ao mesmo tempo querem movimentar mundos e fundos, mudar o mundo por causa do aquecimento global. Mas aí é visando o bem dele, entendeu? É o cara, tipo, que com isso ele vai ganhar mais poder, com isso ele vai ganhar mais dinheiro, com isso... Ele não tá preocupado com isso. É um play por poder. É cínico. A preocupação com o aquecimento global é cínica. É só um play por poder. Exatamente. É muito bom. Eu lembrei daquele termo que o Spengler usa, né? É storylessness.
Historielessness, é um termo em alemão, eu não vou saber pronunciar a palavra aqui, eu vou colocar nas notas depois, mas exatamente, o homem moderno é o presente perpétuo, né? É o presente perpétuo. Ele acha que começou nele e termina nele. É o marxismo, isso é o marxismo. O materialismo, ele é para sustentar o momento, digamos, né? Mas ele é pior, o Salazar, é pior do que o marxismo, porque o marxismo, ao menos, tinha a ideia de um bem, de um objetivo material que ia se revelar num futuro distante, na conclusão da revolução. O liberalismo, ele é mais destrutivo porque ele entra também nesse ponto que o Rock está falando. Ele é a satisfação pessoal. Ele é uma ética baseada no utilitarianismo. Eu quero maximizar o meu prazer e a minha satisfação pessoal. É pior do que o marxismo nesse aspecto. Por isso que esse termo do Spengler, aliás, quando o Spengler fala de historielessness, né, da ausência de história, ausência de presente perpétuo, na verdade ele chama isso de uma maleita, de uma doença espiritual mesmo. Por isso que eu acho o ponto do Trorak é uma doença espiritual. Tá? Em certa medida, o Trorak, você pode dizer que o politicamente correto, tudo isso que o Zeno citou, eles são sintomas de uma doença espiritual. Sim. Tá? É espiritual, basicamente, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente tira sarro, né, dos soy boys, né, os garotos que se alimentam com excesso de soja, mas o livro mostra que isso tem um fundo, né, tem uma realidade, tanto tem um fundo, tá? não só no próprio comportamento deles, mas comportamento dos pais dele, coisas que a mãe dele foi exposta, às vezes sem saber, que geram essas criaturas. Cara, mas esse é o ensejo perfeito, Zeno, porque vai exatamente ao encontro do que o Trorak acabou de falar. A necessidade de entender a natureza de aspectos transgeracionais, porque o que ela está mostrando no livro, ela reconheceu, ao fazer a análise objetiva da evidência científica, é que há problemas que vão se acumulando por gerações, entendeu? Exatamente assim. Portanto, você tem que se preocupar com as gerações que antecederam você e as gerações futuras que vão suceder a você. Você não pode viver no presente, é ser um escravo, entendeu? E para corrigir esse problema, né, devíamos ter governantes, devíamos ter uma elite, né, que soubesse que eles não vão ver os frutos disso. Exatamente. Eles não vão ver os frutos disso, não vão ver a correção desse problema até a próxima eleição, né, ou até o final das nossas vidas. Vai demorar gerações. Alguns estudos que eles fizeram em ratos mostram que esses efeitos desses químicos que se demonstram fisicamente nos ratos, eles são reversíveis, mas depois de gerações. Então, uma geração de ratos dura alguns anos, alguns meses, anos, sei lá. Sim. Mas as gerações aqui, a gente está falando de 300 anos, 400 anos. E esse tipo de compromisso é que a gente não consegue extrair das nossas elites hoje. Né? O que é totalmente incompatível com a democracia liberal, né, Zeno? Vamos deixar claro. Isso é totalmente impossível de fazer na democracia liberal, onde o universo planejamento é a próxima eleição. É totalmente incompatível. Não dá, tá, gente? Vocês escolham. Ou vocês vão ter planejamento de longo prazo, ou vocês vão ter democracia liberal. Você não vai ter as duas coisas. Não dá para ter. Não dá para ficar mudando a agenda a cada 4 anos, né? Vamos abrir o mercado, agora vamos fechar o mercado, agora vamos estimular a natalidade, agora vamos proibir a natalidade. Então você tem que ter alguns compromissos que têm que ser feitos para a geração futura de fato, que nenhuma estrutura de poder hoje consegue. A gente precisa ter um modelo de governo, modelo de Estado, modelo de sociedade diferente do que a gente tem praticado hoje, especialmente aqui no Ocidente. Então, terminando mais um episódio nessa nota de otimismo e alegria. Sempre. Como sempre, uma mensagem de otimismo. Otimismo e alegria. Vamos despedindo. Esperança. Acho que conhecer o problema, admitir a doença é o princípio da cura, né? Acho que o livro serve para mostrar que a gente tem muitos problemas aqui que não são simplesmente questão de escolha, né? A pessoa escolheu, ou é uma modelo. Nós estamos sendo vítimas de lento envenenamento, né? Enquanto sociedade, enquanto civilização. Eu confundo. Depois de ler o livro, eu fiquei mais... eu tive um pouco mais de compaixão com esse pessoal que tem um probleminha mental aí de homossexualismo, disforia de gênero e tal. Eu senti mais compaixão por eles. Sim. São vítimas de envenenamento, sim. Mas eu concordo. Provavelmente nem da geração deles, eu digo. Foi alguma coisa feita antes ainda. Tipo, isso é bem triste. Sim. É uma coisa que são realmente vítimas, são pais, mães, avós que sofreram isso, transmitiram isso de uma certa forma para a geração atual sem saber, né? Não foi uma coisa planejada ou decidida. Então, realmente é uma questão que deveria ser encarada de frente aqui. Mas a nossa sociedade hoje não está disposta nisso, né? Prefere ficar discutindo aquecimento global, infelizmente.
E prenderam caras como o Nan. Por falar nisso, vamos rezar por ele, porque além de estar com câncer, tipo, eu tenho uma chance dele se converter, então vamos rezar para que ele se converta. Vamos rezar por ele. Vamos rezar pelo Luna Bomber, certamente. Pelo Luna Bomber, que tá com câncer. Ah, é verdade. Não, mas ele escreveu uma carta e alguém abriu. Ok. Abrir Então a carta tá. da Bomber tem que ser macho. Ou muito tonto ou muito macho. Vamos ser honestos. Muito tonto ou ambos. Muito bom, pessoal. Não, Despedindo mas tem que aqui, concluir o Zeno livro Estoico. Tem que fazer a conclusão do livro. Hã? Desculpa, não entendi. Não, mas você falou por Poxa, cima, mas eu acho que tem que dizer que, tipo, precisa ler. Precisa ler, não precisa ler, eu acho. Tipo, assistir o episódio já é... Fala, leia o livro, não lê o livro. Não, eu acho que esse podcast é o melhor. o episódio é bem melhor que o livro. Eu vou recomendar, eu vou passar para o Pepe o link do vídeo que eu vi, que resume os pontos principais do livro, um vídeo curto aí de 20, 30 minutos, ele te mostra essas evidências todas. Se quiserem ler o livro, fica à vontade, é meio difícil de achar que não tem tradução em português até onde eu tenha visto, mas é facilmente encontrável aí na Amazon, Audible e outros serviços. Vou me despedir. Então, e é isso. E não precisa ler o livro. Mas deixa eu me despedir. Ninguém deixa eu me despedir hoje. Todo mundo. Não, deixa terminar. Não precisa ler o livro, mas se você tiver essas preocupações, tipo, faça o óbvio. Tipo, não fume maconha, não coma plástico, não cheire cola. Coma produtos para os quais não haja um comercial na TV e... Exato. Não fica comendo cheetos e baconzito inteiro, entendeu? TV o dia inteiro jogando videogame, né? Não coloca plástico no micro-ondas. Para de socar bronha vendo pornografia. E não fique esperando também a princesa encantada ou o príncipe encantado para casar e procriar. Tenha muitos filhos. Aquele bilionário nórdico fisiculturista que você tem certeza que está procurando, né? Tenha todos os filhos que a natureza permitir que você tenha, porque a gente já sabe que isso vai ser menos do que você gostaria, ou do que um dia você vai perceber que era útil, que era bom. E é isso. E seja feliz. Seja feliz. Agora pode se despedir aí, Zeno. Corre pro abraço. Vamos despedindo aqui, Zeno Estoico. Até a próxima. Salazar. Eu não vi o último episódio, eu não participei, mas eu só queria falar uma mensagem sobre esse filme que foi o... Como é que era o nome do filme? Cloud Atlas. Cloud Atlas, meu Deus do céu. Cloud Atlas, Torlaco. Fiquem bem e aos rapazes, cuidem dos seus nadadores aí. Muito bom, e Pepe? Boa noite, leia o livro. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.